irmãos, cumprimentar a Santa Igreja com a graça e a paz do Senhor. O Senhor tem falado muito comigo durante essa semana. Eu estava ali desde segunda e terça-feira, meditando numa palavra, mas o Espírito Santo, na madrugada de terça-feira, já mudou tudo. Porque eu não vivo mais a mim. Eu vivo a Cristo. Eu sou mandado. É Ele que opera em minha vida. Eu gostaria que os irmãos mais um pouquinho se colocassem de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que esta palavra, ela chegue suave, com todo o amor que o Senhor tem conosco. Eu cancelo, subjugo, ó Pai, todo impedimento de nossa mente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós podemos, ó Pai, receber a Tua palavra como um alimento, uma transformação em nossas vidas, uma correção, pois o Senhor corrige somente a quem ama. Por isso eu lhe peço que o Senhor venha nos proteger, a partir de agora, meu Deus, nos reveste com a Tua armadura, coloque sobre nós o Teu capacete da salvação e nos cubra com a Tua mão poderosa, que o Senhor venha calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, e coloca, Senhor, em nossas mãos o escudo da fé e a espada do Espírito, e derrame sobre nós a Tua glória e o Teu poder, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e nos proteja, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. E aí veio, irmãos, uma pergunta para a igreja, porque Deus tem me mostrado durante essa semana um impedimento, uma paralisação na igreja. Deus tem me mostrado um espírito maligno paralisando a igreja dele. O espírito do comodismo. Esse espírito nos leva à morte espiritual. E a palavra do Senhor, ela é imutável, jamais vai mudar. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. E Deus tem falado conosco de Gênesis a Apocalipse. Deus nos criou para dominar a terra. Não desanime, seja forte e corajoso. Ide, levai o evangelho a toda criatura, pregue a tempo, a fora de tempo. Orai sem cessar. Sede santo, porque eu sou santo. Não seja crente domingueiro. Nós temos células durante a semana. Nós temos culto nos sábados, em todos os bairros. Esses cultos, meus irmãos, é para nós nos reunirmos, fazer a diferença, para que aqueles que estão no mundo, para que os perdidos vejam a nossa movimentação, a nossa união, não somente na igreja, mas em toda a parte, para que eles vejam a nossa união, o povo de Deus fazendo a diferença e se espelhando em nós, para vir também buscar a face do Senhor. Mas o comodismo, esse espírito maligno, está tirando o povo de Deus, para cumprir com a tua missão, para cumprir com o evangelho, para cumprir que a Deus tenha nos mandado. Será que nós estamos participando toda semana da célula?
Será que nós estamos orando, falando com Deus todas as sextas-feiras? Orai sem cessar. É com o joelho dobrado, oração. Será que nós temos honrado ao Senhor? Será que nós temos honrado o nosso líder? Será que nós temos honrado o nosso pastor? Mas hoje, nós vamos, através da palavra de Deus, arrancar do nosso meio esse espírito maligno em nome de Jesus. Porque é na oração, irmãos, que a igreja cresce. É na oração que o inferno perde. É na oração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a pergunta que vem: você está satisfeito com o que tem? Você está satisfeito com a tua vida espiritual? Você está satisfeito com essas migalhas que já chegou em tuas mãos? Esse espírito maligno está paralisando você, para você não alcançar a plenitude de Deus, para você não aproveitar, não degustar do melhor que Ele tem para você. Nós temos um exemplo de Davi, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32. Da mesma forma que acontece conosco, Deus tem nos dado de tudo, fôlego de vida, saúde, Deus tem nos dado de tudo, Deus tem nos protegido, Deus tem nos abençoado de todas as formas. Mas a irmã Simone pregou hoje de manhã a respeito do anticristo, onde o povo de Deus está pecando, onde não tem nada a ver, onde depois eu peço perdão pelos meus pecados. Mas existe, meus irmãos, uma consequência muito grande para cometer pecado e se arrepender depois. Nós temos exemplo da pílula do dia seguinte, que muitas mulheres estão engravidando confiando nela. Esqueça, meus irmãos, esse negócio, eu peco hoje e amanhã eu peço perdão, isso não existe para o Senhor. E ao exemplo de Davi, 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada
sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-los ao alfarje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Deus fez isso com Davi, entregou na mão dele a cabeça do filisteu. Nós podemos meditar na palavra, que Deus entregou a vitória na mão de Davi. E quantas outras inúmeras vitórias Deus entregou na mão de Davi. E quantas vitórias Deus tem entregado em nossas mãos. Assim como nós estamos aceitando essas migalhas, assim como nós estamos aceitando até aqui tudo que nós temos ganhado, e Deus está olhando em busca de verdadeiros adoradores. Deus está olhando a quem Ele possa confiar os teus bens, a quem Ele possa confiar as suas riquezas, e não está encontrando um. É a palavra que diz que Deus não está encontrando um para confiar. Mas assim como Deus fez com Davi, prosperou Davi, tudo que Davi pedia, Deus dava a ele. Davi era segundo o coração de Deus, homem abençoado, pequeno e em estatura, mas grande em espírito, temente a Deus. Mas Davi também, como a igreja do Senhor está fazendo, Davi um dia se acomodou. O espírito de comodismo pairou sobre Davi. Podemos ir um pouquinho mais adiante, 2 Samuel, no capítulo 11. Eu não sei quanto tempo os irmãos têm de crença. Não sei. Mas aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. O inimigo conhece a palavra,
E o inimigo sabia que todo rei tinha que ir diante do teu exército. Mas Davi se acomodou. O espírito de comodismo atacou Davi e ele ficou em Jerusalém. E o que aconteceu com Davi? O que acontece conosco quando nós abrimos uma brechinha que cabe uma chavinha de fenda para que o inimigo abra uma cratera em nossas vidas. Quando nós acomodamos, quando nós não vigiamos, seguindo com a palavra. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O jardim do vizinho pode ser muito bonito, mas ele pode estar muito contaminado. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando nós podemos perceber, através dessa palavra, que Davi foi pegar algo que não era dele. Assim, quando nós deixamos Deus por último lugar, quando nós vamos em busca de festinhas de aniversário, quando nós vamos em busca de casamentos, de festinhas arranjadas pelos nossos irmãos, é uma forma que o inimigo tem para tirar o nosso foco. É uma forma de nós nos prostituirmos para com o Senhor. Prostituição não é só ato sexual, não. Quando nós deixamos aquele que nos criou, quando nós deixamos aquele que cuida de nós, que não nos desampara, o Deus do impossível, que conhece cada veia do nosso corpo, que sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, aquele que nos colocou no mundo para dominar essa terra, quando nós deixamos Ele para adorar outros deuses, idolatria, nós estamos prostituindo contra Ele. Diz a palavra de Deus. Davi tinha todas as ovelhas no teu pasto, e todas mais que ele pedisse, Deus daria para ele. Não, por causa do seu comodismo, ele foi escolher a mulher do teu soldado, homem do teu exército, que pelejava em favor dele. Mas ela engravidou, irmãos. O diabo, ele não brinca. Ele é diabo 24 horas. Ele não deixa de ser diabo. Ela engravidou, e assim foi aumentando o pecado na vida de Davi. Davi teve que colocar Urias. Ele teve que colocar ele na frente de uma batalha perigosíssima, e o levou à morte para ficar com a sua esposa. Mas as consequências veio sobre ele. As consequências veio sobre Davi. Assim como as consequências vêm sobre nós, quando nós acomodamos. As perseguições. Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou crente. O diabo é também, e ó que ele estremece, viu, irmãos? Ó que ele estremece. Essa palavra que foi pregada hoje de manhã do anticristo,
Quando nós nos acomodamos, ela chega até nós. Quantos que falam para nós, paga a mão, você tem mais é que aproveitar a tua vida. Isso não tem nada a ver, não. E de tanto não tem nada a ver, que veio um dilúvio e acabou com a terra. Tem tudo a ver, meus irmãos. Tem tudo a ver. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não aceite conversa fiada. Não deixe o diabo sussurrar no teu ouvido, te tirando o foco da cruz, aonde foi cravado todo tipo de doença e enfermidade, onde foi cravado os nossos pecados. E hoje nós vamos arrancar do nosso meio esse espírito de comodismo. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele foi detectado. Eu tenho testemunhos de irmãos de trabalho. Eu tenho testemunho da minha família dentro de casa. O quanto eu fui atacado durante essa semana para mim não trazer para vocês essa mensagem. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele trabalha ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E esse espírito, ele está paralisando a igreja do Senhor. Eu gosto de colocar um exemplo de cada filho. Um filho nosso faz tudo errado. Meu filho não faz isso. Ele sai para a rua, vai usar drogas, chega em casa bêbado, altas horas da noite que a gente nem vê, dorme até 11, meio-dia, 1 hora da tarde. Um filho desobediente. E ainda tem coragem de chegar para um pai. Pai, só me dá uma bicicleta? Pai, o senhor me dá uma moto? Que pai daria? Que pai agradaria a este filho desobediente? Mas quando um filho estudioso, notas boas, diálogo, tem esse diálogo com o pai. Pai, eu só tirei 9,5. Será por que eu perdi esse meio? Se preocupe em agradar o pai. Obediente. Qual filho assim? Um pai não se derrete para lhe dar alguma coisa. Um pai é capaz de pedir emprestado. Um pai é capaz, se trabalhava 8, é capaz de trabalhar 16 horas para agradar este filho. Assim é o nosso Deus. Eu, o irmão Reginaldo, não sei o que ninguém está pensando. Não sei o que passa no seu coração. Mas digo a vocês que aquele que te criou, ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe quando você está dentro deste templo, adorando com palavras, e o teu pensamento está lá fora. Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sabe quando você se arrepende de todo o coração. Ele sabe. Mas eu lhe peço, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, assim como Davi colocou a sua cara no pó, jejuou durante 7 dias e 7 noites. Ele jejuou, clamando para que o Senhor não tirasse aquele filhinho dele. Mas não adiantou. Porque por causa do seu comodismo, Deus tinha que punir Davi. E às vezes Deus tem nos punindo. Ele tem nos punido. E nós nos perguntamos por quê.
Davi, quando o filho dele faleceu, ele levantou, tirou a barba, trocou as suas vestes, se ungiu e voltou para a presença do Senhor, fazendo tudo de novo e de melhor. A ponto de os seus soldados ficarem indignados. Enquanto o teu filho estava vivo, ele jejuava, orava. Agora que morreu, ele deixou. Mas Davi disse para eles: enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, nós podemos nos arrepender. Enquanto houver vida, nós podemos fazer tudo de novo e bem feito a partir de hoje. Eu hoje estava ouvindo um hino que estava dizendo que um crente que não chora, hoje vai chorar. O crente apagado vai virar tição. Crente que não fala a língua dos anjos, falará então. Crente tribuloso vai se converter. Crente acomodado vai se renovar. Crente morto nesta noite, eu creio, vai ressuscitar. Pedro, João, Tiago e Lucas, esses não estão mais aqui. Esses foram embora. Mas o Espírito Santo de Deus, esse ainda está conosco. Esse é que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos alerta. E a este Deus, que ainda usa pessoas para enxergar o que o inimigo quer fazer conosco. A este Deus que coloca profetas para detectar esses filisteus que quer arrancar a nossa cabeça. Esse enviou para nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para estar conosco. Esse não nos deixa confundido. Esse não deixa ninguém tirar o amor de Deus para conosco. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém?